alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que haja uma melhor preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista da Escola Bíblica Dominical, estude, assista à nossa pré-aula, estude os esboços que nós colocamos no portal Escola Dominical, consulte os links que nós colocamos no Twitter, no Facebook e no LinkedIn do portal Escola Dominical, com outros esboços, outros textos, outras videoaulas. E no final da semana, no sábado, às 19 horas, hora de Brasília, acompanhem conosco a transmissão ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede, em São Paulo, a aula, tirando assim as suas últimas dúvidas na interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical. E por fim, no domingo, compareça à Escola Bíblica Dominical para que haja o estudo efetivo da lição. Tudo isso que nós falamos é a preparação. A Escola Bíblica Dominical é a igreja que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, reunida, estudando a palavra de Deus. Aliás, é isto que nos ensina o comentarista deste trimestre, que é o pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2014, onde nós vamos estudar o livro do Êxodo. O título do estudo desse trimestre é Uma Jornada de Fé. E o subtítulo é A Formação do Povo de Israel e Sua Herança Espiritual. Nós já postamos a introdução ao trimestre, por isso nós não vamos falar aqui sobre a estrutura do livro de Êxodo com profundidade, sobre as provas históricas do êxodo de Israel do Egito, sobre a capa da revista. Todas estas questões estão comentadas lá na introdução ao trimestre. É quase uma hora de gravação e nós não iríamos ser repetitivos aqui. Nós fazemos justamente a introdução para podermos tratar dos temas gerais do trimestre. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1, o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Lembrando que sobre a estrutura do livro do Êxodo, com maior profundidade, o irmão poderá encontrar na introdução ao trimestre. O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. É isso que nós vamos estudar hoje. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Ele fala da saída do povo de Israel do Egito. Daí o seu nome dado pelos gregos, né? Quando o livro foi traduzido para o grego, na chamada Septuaginta, ele recebeu o nome de Êxodo. Por quê? Porque a história do livro, o livro está ligado à saída, e a palavra êxodo quer dizer saída em grego, a saída do povo de Israel do Egito. O livro do Êxodo tem 3 partes, podemos dizer assim. A primeira parte, que fala dos hebreus no Egito, que são dos capítulos 1 até o capítulo 12. Depois nós temos os hebreus no deserto, quando eles saem, atravessam o Mar Vermelho, lá no capítulo 15, né, do capítulo 13, que é a saída com a praga dos primogênitos, até a chegada ao Monte Sinai, no capítulo 19. E a terceira parte do livro, quando os hebreus estão no Monte Sinai, do capítulo 19 até o capítulo 40. Essa é uma das divisões possíveis do livro de Êxodo, que entre os judeus é conhecido como Shemot, por causa do início do livro, né? Os irmãos sabem que no início, os nomes hebraicos dos livros do Antigo Testamento são as palavras com que se iniciam o livro. E o livro de Êxodo começa com as seguintes palavras: e estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Então a palavra nomes
dá então que em hebraico é Shemot, é por isso que o livro é chamado de Shemot, é o segundo livro. Um livro em que Moisés vivenciou quase a totalidade do livro. Tirando aí os 2 primeiros capítulos, Moisés foi testemunha ocular de tudo quanto está registrado no livro do Êxodo. Daí porque ser um livro com uma narrativa mais intensa do que a do livro do Gênesis. Porque Moisés recebeu por revelação e por tradição oral os fatos que envolvem o livro do Gênesis. Mas no livro do Êxodo ele recebeu por tradição oral o início, mas por própria experiência registrado neste livro. O livro do Êxodo é uma continuidade do livro do Gênesis. O livro do Gênesis termina com a morte de José. Lá no capítulo 50 do livro do Gênesis está assim escrito a partir do versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. O livro do Gênesis, então, termina com a morte de José, que era governador do Egito, que tinha levado a sua família para o Egito, e 70 pessoas haviam entrado no Egito. É o que lembra o início do livro do Êxodo, que nós já lemos. Então há uma sequência na narrativa histórica do povo de Israel. E quando Moisés começa o livro dizendo os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, isto tem uma importância muito grande, irmãos. Moisés começa o livro do Êxodo na perspectiva da promessa de Deus de que Israel teria a terra de Canaã. Esta promessa que Deus havia dado a Abraão, nós abrimos lá a Bíblia no Gênesis capítulo 15, e nós vamos ver o que o Senhor disse, lá no capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates,
e o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Deus fez um pacto com Abrão, dizendo que entregaria a terra de Canaã para a sua descendência. Ele que ainda não tinha nenhum filho neste momento. Ele que foi abalado pela suposta demora divina no cumprimento da promessa. E quando ele quis saber como ele iria herdar esta terra, Deus mandou que ele apresentasse um sacrifício, cortasse pelas metades, como era o costume daquele tempo, quando se assumia um compromisso, quando se fazia um juramento. E o próprio Deus passou no meio daquele sacrifício e disse para Abrão que, depois de uma aflição de 400 anos, a quarta geração que estivesse em terra afligida voltaria e tomaria para si a terra de Canaã. O escritor aos Hebreus, ele rememora esta passagem lá no capítulo 4, né? No capítulo 4, quando ele diz que o próprio Deus, né, no capítulo 6, perdão, diz assim, Hebreus 6:13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem juraste, jurou por si mesmo. Foi esse gesto de Deus passar pelas metades dos animais que haviam sido sacrificados, isso era um juramento. Então José, quando morreu, ele morreu na esperança da promessa. Ele disse, olha, não deixe que meus ossos fiquem aqui no Egito. Ele, como governador do Egito, podia usar aí o expediente dos egípcios, né? Os irmãos sabem que os reis do Egito, os faraós, eles se sepultavam em pirâmides. E os governadores do Egito, chamados vizires, também eram pirâmides menores, mas também tinham esta possibilidade. Mas José disse, não, me embalsamem como no costume dos egípcios, mas deixem aí o caixão. Eu quero que os meus ossos estejam lá na terra que o Senhor vai dar. Então, quando Êxodo começa mencionando os patriarcas, os nomes daqueles que entraram no Egito, Moisés está mostrando a perspectiva da promessa. É algo muito importante isso. O livro do Êxodo começa com a perspectiva da promessa de Deus. Deus havia prometido que daria a terra de Canaã aos filhos de Israel. Eles estavam no Egito, estavam bem no Egito, na terra de Gósen, né, cuidando dos rebanhos, o que era abominação para os egípcios. Viviam numa posição privilegiada por causa de José, mas quando José morreu, ele disse, olha, não se iludam com isso. Deus prometeu que nos dará a terra de Canaã. Mantenham viva esta promessa. E aí, irmãos, o povo de Israel parece que em razão das condições privilegiadas que tinha no Egito, que era o maior país do mundo naquele tempo, com uma alta tecnologia, com um alto poder econômico, parece que o povo de Israel se acomodou. Estava muito bom no Egito. Eles se esqueceram que o Egito não era o lugar deles. Mas Deus estava preparando aquele povo para cumprir a sua promessa. Por isso que o nosso subtítulo do trimestre é a formação do povo de Israel. Para se formar um povo, uma nação, é preciso pelo menos 4 elementos. 4 elementos são fundamentais para a formação de uma nação. Em primeiro lugar, a população. Eu não tenho nação se eu não tiver gente, se eu não tiver pessoas. Em segundo lugar, eu preciso ter uma cultura, né? Uma maneira própria de viver. Cada nação se identifica pela sua maneira própria de viver. As suas vestimentas, os seus costumes, a sua culinária,
o seu modo de se divertir, a sua maneira de se organizar. Isso é a cultura. Cada nação se diferencia da outra pela sua peculiaridade cultural. Israel precisava ter população, precisava ter cultura, precisava ter um governo, precisava ter leis, precisava ter uma estrutura de governo e um território. Então, uma nação, para se caracterizar, ser completa, ela precisa ter esses 4 elementos. Precisa ter população, precisa ter cultura, precisa ter governo e precisa ter território. Quando Jacó foi com sua família para o Egito, eles eram apenas 70 pessoas. Isso é muito pouco, né? Em Êxodo diz que eram 70 pessoas. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então eram só 70 pessoas. Não se poderia ter um povo, uma nação, sem um povo. Eles foram para o Egito para serem preservados da fome, para serem mantidos em vida, como Deus revelou a José, e José disse aos seus irmãos. Mas Deus, então, dentro do seu processo de formação do seu povo, cumprindo o compromisso que ele assumiu com Abraão, ele começa fazendo o quê? Começa formando o povo, a população. É o que diz Moisés, né? Capítulo 1, versículo 7 de Êxodo. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, quando Jacó entrou no Egito, eram 70 pessoas. Quando Israel saiu do Egito, o livro do Êxodo nos diz, no capítulo 12, no versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos, e também sem contar as mulheres. Os estudiosos entendem que havia cerca de 3 milhões de israelitas quando eles saíram do Egito. Deus, então, estava realmente formando a nação de Israel, que são chamados aqui de os filhos de Israel no livro de Êxodo, porque eles ainda não eram uma nação. Só no capítulo 19 nós vamos ter a formação dos 3 elementos, porque no livro do Êxodo, a nação ainda fica faltando o elemento do território, algo que somente será conquistado nos dias de Josué. Então, nós temos aqui, quando Moisés começa o livro do Êxodo falando dos patriarcas, é porque ele está rememorando a perspectiva da promessa, a promessa de Deus para Abraão, que foi repetida para Isaac e para Jacó, e que José também esperava, de que Deus iria formar uma nação de Abraão, uma grande nação, está lá em Gênesis capítulo 12, e far-te-ei uma grande nação. Para isso precisava ter população. E Deus, quando Israel entrou no Egito, Deus começa fazendo a sua parte. A parte de Deus era a formação da população. E nós já lemos aqui em Êxodo 1 e 7 que o povo se multiplicou grandemente. Mas o povo estava vivendo em condição privilegiada. E nesta condição privilegiada, o povo não tinha o mesmo espírito de José. O povo começou a se acomodar. E por estar se acomodando, Deus então tinha que criar no povo o desejo de sair do Egito. O povo estava muito bem no Egito, em condição privilegiada. O governo do Egito era grato a José, tratava bem o povo de Israel, e este povo havia se multiplicado, e mais do que se multiplicado, não havia se misturado com o Egito. Isto é um ponto muito importante, irmãos. Apesar da sua multiplicação, por viverem na terra de Gósen e estarem
vivendo da pecuária, o que era abominável aos egípcios, eles não se misturaram com os egípcios. Foi também outra estratégia divinamente inspirada de José. José aconselhou o seu pai Jacó a dizer que cuidava de gado para ser colocado na terra de Gósen, para evitar a mistura com o povo do Egito. Porque uma nação ela tem que se manter numa identidade. Ela não pode perder a sua identidade. E, diante desta acomodação, Deus então atua. E o que acontece? Capítulo 1, versículo 8 de Êxodo, é dito que depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Houve aí uma mudança de dinastia. A história do Egito antigo é uma história de dinastias. Desde o historiador Maneto, que foi o primeiro que escreveu a história do Egito antigo, que se costuma dividir a história do Egito em dinastias, ou seja, famílias que governaram. E de uma dinastia para outra, havia alteração de política, alteração de ideologia, alteração de objetivos. E aqui, precisamente, os estudiosos entendem que esta mudança de dinastia foi o momento ou em que começou o domínio do chamado povo Ixo, ou quando terminou o domínio do povo chamado Ixo. Os Ixos foi um povo semita que invadiu o Egito e governou o Egito durante alguns anos, cerca de 200 anos. Os Ixos governaram o Egito. Eles não eram naturais do Egito, dominaram o Egito e governaram o Egito. Os estudiosos discutem se este novo rei que se levantou e que não conhecia José, ou seja, não tinha compromissos com José, não tinha lembrança da história de José, não tinha nenhum dever para com José, nenhum compromisso moral para com José, e por tabela para os israelitas, há uma discussão se é no final ou no início do governo dos Ixos. A verdade é que este faraó assumiu o trono. E é interessante que o texto mais antigo que chama os reis do Egito de faraó é exatamente o livro do Êxodo. Faraó, na verdade, quer dizer grande casa. Era mais o nome do palácio do que o nome do rei, mas acabou sendo associado ao nome do rei, ao título do rei. Que faraó é esse? Há uma discussão. Há uma discussão. Os que entendem que foi a subida dos Ixos ao poder que fez perder os privilégios de Israel no Egito, dizem que este faraó seria Tutmés III. Os que entendem que foi quando os Ixos quando os Ixos saíram, entendem que esse faraó é Sequenemre Tauá, ou Tauá II, ou mesmo seu filho Camés. E os que entendem que é numa data mais recente, entendem que esse faraó é Sete I. Então, qual seria este faraó? Sete I, ou Tutmés III, ou Senequerê Tauá, também conhecido como Tauá II. A verdade é que esse faraó, assumindo o trono no Egito, diante desta nova circunstância política, passou a ver os israelitas como uma ameaça ao Egito. Por quê? Porque era um povo numeroso, que não era egípcio, e que poderia, então, se aliar a qualquer inimigo do Egito. Além do que, diante da mudança política, os que haviam perdido o poder tratavam bem o povo de Israel. Mas por que Deus permitiu uma situação dessa? Se o seu povo estava sendo formado? Exatamente por causa da acomodação. O pai da igreja, João Crisóstomo, Crisóstomo quer dizer boca de ouro, grande pregador do século VI depois de Cristo, João Crisóstomo tem uma pregação onde ele diz exatamente isso.
Deus queria colocar no coração do povo o desejo de sair do Egito. E isso nos traz uma lição muito importante, irmãos. Qual é a lição? É que por que Jesus permite que nós tenhamos no mundo aflições? Os irmãos sabem que o Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o lugar que está no maligno, onde nós vivemos. Deus permite que nós tenhamos aflições neste mundo exatamente para que nós não desejemos este mundo, não nos prendamos a ele e queiramos ir para Canaã celestial, para o céu que nos está prometido por Deus. Abraão, Isaque, Jacó, eles não se prendiam sequer pela terra de Canaã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele nos mostra o que havia no coração dos patriarcas. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, de 8 a 10. Então, Abraão, Isaque e Jacó, eles, apesar de terem a promessa da terra de Canaã, eles não esperavam a terra de Canaã. Eles esperavam uma pátria celestial. Né? O escritor aos Hebreus, ele prossegue aqui, no capítulo 11, no versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, na verdade, Abraão, Isaque e Jacó aguardavam o cumprimento da promessa de Deus de lhes dar a terra de Canaã, mas eles aguardavam a pátria celeste. E nós, que temos a mesma promessa de Abraão por Cristo Jesus, estamos caminhando para a pátria celeste. É por isso que Jesus diz que no mundo tereis aflições. Meu irmão, você passa por aflições, porque Deus não quer que você se prenda neste mundo, mas que você vá para o céu. E foi por isso que Deus permitiu que assumiste este novo faraó. E ele muda radicalmente o tratamento do povo de Israel. A partir de então, nós vamos ter um período de opressão. Assim como Deus havia falado para Abraão, lá no capítulo 15 do livro do Gênesis, que nós já lemos. Eles seriam afligidos, seriam escravizados. Então daí nós já aprendemos, muitas pessoas dizem que quando Israel foi para o Egito, ele sofreu escravidão. Não, o período todo não foi de escravidão. Durante um primeiro momento, os israelitas viveram e bem no Egito, com todos os privilégios que receberam por causa de José. Mas quando houve esta mudança política, seja na entrada ou na saída dos Ixos, a verdade é que se mudou o quadro. E aí se iniciou um período de opressão. A tradição judaica entende que este período de opressão teria se iniciado, isso é a tradição judaica quem diz, a Bíblia não diz, mas teria se iniciado com a morte de Levi, porque é o único patriarca que é mencionada a sua morte no livro do Êxodo, lá no capítulo 5, no capítulo 6 do livro do Êxodo, é dito que Levi morreu, né? E Levi morreu no capítulo 6, versículo 16. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Então, como José morreu com 110 anos, Levi era mais velho do que José e Levi morreu depois. A tradição judaica entende que Levi foi o último patriarca que morreu no Egito. E teria se iniciado, então, com a morte de Levi, o período da opressão. Isto nós não sabemos, é a tradição judaica quem diz.
De qualquer maneira, o período de Israel no Egito não foi todo de opressão. Isto sim, a Bíblia confirma. Quando este novo faraó, esta nova dinastia assumiu, Israel passou a ser vista como inimiga do Egito. E aí o faraó começou a criar uma série de estratégias para oprimir o povo de Israel. A primeira arma que ele utilizou foi a aflição, a opressão. Lá no capítulo 1 de Êxodo, versículo 9. O novo faraó disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre ele maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Então a primeira estratégia foi escravizar os israelitas, colocá-los sobre trabalhos forçados, trabalhos pesados. Eles começaram a trabalhar na construção de cidades, para que com estas construções o povo se diminuísse, trabalhando com muita dureza, em trabalhos de mortandade que não era pequena. Faraó procurava matar 2 coelhos com uma cajadada só. Diminuir a multiplicação do povo e também se aproveitar do número dos filhos de Israel para o bem-estar do próprio Egito. Essa é a primeira arma que o inimigo faz contra o cristão. Aqui nós temos uma figura. Os filhos de Israel figuram a igreja. O Egito figura o mundo. Nós somos um corpo estranho no mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E o inimigo, o adversário, que é o príncipe deste mundo, representado aí por Faraó, procura diminuir o número de crentes, procura diminuir o número da igreja. E para isso ele oprime, para isso ele quer lançar uma série de tarefas, uma série de missões, uma série de atividades para desviar a atenção do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo era afligido, mais Deus o multiplicava. É o versículo 11 do capítulo 1 de Êxodo. E puseram sobre eles, aliás, capítulo 12, versículo 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. É assim que Deus faz, irmãos. Quando o inimigo lança a primeira arma, que é a perseguição, que é a opressão, que é a aflição, o Senhor faz multiplicar a igreja. Na história da igreja não foi diferente. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós temos o início da primeira perseguição maciça e intensa contra a igreja. Capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E qual é o resultado desta perseguição? Olha o que está escrito no capítulo 9, versículo 31 de Atos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O nosso Deus é o mesmo. O diabo continua fazendo o mesmo, mas o nosso Deus é o mesmo. Assim como Deus multiplicou os filhos de Israel no Egito, ele também tem multiplicado o seu povo. Mas é necessário que o seu povo não tema a perseguição, não retroceda por causa da perseguição,
Mas, como diz aqui o texto que nós lemos em Atos, ande na direção do Espírito Santo. Ande em paz com Deus e com os irmãos, e a obra do Senhor será multiplicada. Faraó viu que a dureza do serviço, o tratamento opressor, não foi suficiente para diminuir o povo. Então ele coloca em ação a segunda arma. A segunda arma nós encontramos no capítulo 1 ainda do Êxodo, no versículo 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. A segunda arma que Faraó procurou colocar foi o controle da natalidade. A primeira foi a opressão, a dureza de serviço. A segunda arma foi o controle da natalidade. Quando nascerem os filhos, se for menino, mata. Se for menina, deixa que viva. Com isso nós vamos diminuir o povo, porque nós só teremos mulheres, não teremos mais homens e não haverá reprodução. Os irmãos vejam que o instinto de Faraó era de matar o povo. É um instinto satânico. Jesus disse lá em João 10:10 que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Era isso que Faraó estava fazendo. É isto que o diabo procura fazer com a igreja. Primeiro ataca na opressão, depois ataca no controle da natalidade. E hoje não é diferente, irmãos. O mundo está todo envolvido numa política de controle da natalidade. A começar do país mais populoso do mundo, a China. É verdade que agora, no final do ano passado, a China mudou a sua política do filho único, abrandou um pouco a sua política, porque é uma política suicida. O próprio governo chinês viu que a sua economia, o seu futuro está comprometido depois de 30 anos de política de controle de natalidade. O controle da natalidade é algo que é antibíblico, é algo que vai contrário à ordem de Deus. A ordem de Deus para o homem foi crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. E o homem agora quer restringir a população com aborto, com eutanásia, com uso de métodos contraceptivos. A tentativa toda do mundo, sem Deus e sem salvação. A política do anticristo, que é a política da Organização das Nações Unidas, é de controle da natalidade. Porque eles querem acabar com a humanidade. Porque eles querem a morte. É a cultura de morte, como dizia o chefe da igreja romana, o Papa João Paulo II. E então o faraó chamou as parteiras e disse: quando for dar à luz, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Mas a Bíblia diz que estas parteiras eram tementes a Deus e não cumpriram a ordem de Faraó. E quando o Faraó soube que elas não haviam cumprido esta ordem, chamou as parteiras e perguntou por que elas não estavam cumprindo as suas ordens. E aí as parteiras disseram. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Num documentário recente do programa Evidências da TV Novo Tempo, do teólogo e arqueólogo pastor Rodrigo Silva, nós vimos que, quando se fala dessa passagem, se fala que os egípcios costumavam dar à luz, as egípcias costumavam dar à luz numa espécie de uma cadeira que foi encontrada por muitas escavações, e elas iam ali e através daquela cadeira especial é que era feito o parto. Então, diz o pastor, teólogo Rodrigo Silva que
as mulheres hebreias não chamavam as parteiras e para que elas trouxessem aquela cadeira especial e já tinham seus filhos. E quando se sabia que tinham seus filhos, então já era tarde demais, porque já tinham sido. Porque a ordem de Faraó é para que as parteiras matassem, mas isso era velado. É como se faz hoje. É um assassinato velado. Você sempre vê aí a defesa do aborto e da morte sob nomes de direitos reprodutivos, saúde reprodutiva da mulher, sempre com uma ideia equivocada, maldosa, com uma aparência de coisa boa, quando na verdade o que se quer é assassinato, é morte. Esse é o trabalho do diabo. Ele se aparece travestido de anjo de luz. Então era algo velado. E Faraó, então, tinha dado essa ordem às parteiras. Mas era algo assim, velado. E as mulheres hebreias não esperavam a chegada das parteiras. Alguns aqui veem, nesta resposta das parteiras, uma mentira santa. Dizem, olha, as parteiras mentiram. Elas não cumpriram a ordem de Faraó, puseram a culpa nas mães hebreias, mas na verdade elas mentiram. E Deus aprovou esta mentira, porque a Bíblia diz que Deus abençoou. Então existe a mentira santa. Meu irmão, minha irmã, não existe mentira santa. A mentira é do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. E Jesus disse também no Evangelho segundo escreveu João, que o príncipe deste mundo nada tem dele, de Jesus. E Jesus nada tem com o príncipe deste mundo. Então Jesus nada tem com a mentira. Ao contrário, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há possibilidade de mentira santa, porque Jesus é a verdade. E se eu estou em comunhão com Jesus, eu tenho que falar a verdade. E jamais a mentira, que é do diabo, tem participação com Deus. Não existe mentira santa. Mas então as parteiras não mentiram? Quem disse que as parteiras mentiram? Elas disseram a Faraó que as mulheres hebreias são mais espertas, são mais vivas do que as mulheres egípcias. E antes que nós cheguemos, e essas escavações arqueológicas mostram para que as parteiras iam, elas levavam esta cadeira especial e faziam o parto. Antes que elas chegassem, as mulheres hebreias já tinham dado à luz. E elas não poderiam matar estas crianças depois que dessem à luz, porque era uma ordem velada. Então é muito bem explicado isso. Tomás de Aquino, o grande chamado doutor angélico, o grande teólogo e filósofo da Idade Média, ele explica bem isso. Nós colocamos no nosso esboço. Deus abençoou as parteiras porque elas temeram a Deus. Elas preferiram obedecer a Deus do que a Faraó. Aquilo que Pedro diz, está diante do Sinédrio. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi por isso que elas foram abençoadas. Não foi porque mentiram, até porque não há prova, repito, de que elas tenham mentido. As mulheres hebreias podem até ter sido orientadas pelas parteiras para não chamarem as parteiras antes de dar à luz. Elas não mentiram, não há prova nenhuma que elas tenham mentido para Faraó. E ainda que tivessem mentido, como diz Tomás de Aquino, elas foram abençoadas por Deus, não porque mentiram, mas porque temeram a Deus. E qual foi a bênção que Deus deu a elas? O texto, do capítulo 1, versículo 21, diz que aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Esse estabeleceu casas, entendem alguns que é uma descendência numerosa. Deus fez com que elas tivessem uma descendência numerosa, já que permitiram a multiplicação da descendência de Israel. Outros entendem que elas ganharam a liberdade. Agostinho entendem que elas ganharam a liberdade. Por quê? Porque como parteiras elas deveriam ser escravas, mas elas acabaram ganhando a liberdade. Acabaram podendo estabelecer casas. Agostinho se baseia
baseia esse seu pensamento em Gênesis 30 e 30, quando Jacó reclama com Labão que ele não tinha salário, que ele trabalhava como um verdadeiro escravo. Jacó diz o quê? Como hei de trabalhar também por minha casa? Então Jacó passou a ser assalariado de Labão, e isto significa que ele começou a formar a sua própria casa, teve independência econômico-financeira. Por isso que Agostinho entende que foi esta bênção que Sifrá e Puá tiveram. O pastor Evandro de Souza Lopes, pastor aqui do setor de Santana, aqui um bairro aqui na cidade de São Paulo, ele tem um livro, que os nomes bíblicos e seus significados, e ele diz que o nome Sifrá significa esplendor e o nome Puá significa luz. Isso nos traz uma lição muito importante, irmãos. Mesmo no mundo tenebroso, mesmo no mundo de pecado, no mundo de morte, eu e você somos luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E por isso nós temos que defender a vida. Nós temos que temer a Deus. Nós não temos compromisso em obedecer os poderes do mundo quando eles afrontam a Deus. Nós temos que lutar pela vida, sermos contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pesquisa de células-tronco embrionárias, contra todas as medidas de controle de natalidade. Por quê? Porque nós somos luz. E se formos luz como foram Sifrá e Puá, o Senhor nos abençoará. O Senhor nos abençoará. Faraó podia matar aquelas parteiras, mas Deus não permitiu. Ao contrário, Deus as abençoou de tal maneira que elas estabeleceram casas. Falhou então a segunda arma, que era esse controle de natalidade velado através das parteiras. Então Faraó coloca aí a terceira arma. A terceira arma é o genocídio explícito. Faraó então dá uma ordem a todo o povo do Egito para que matassem os meninos que nascessem dos hebreus. A ordem foi dada. Capítulo 1, versículo 22 de Êxodo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aí então, já no desespero, podemos dizer assim, Faraó mandou que todos os meninos fossem mortos, fossem lançados no rio, aqui é o rio Nilo, e só fossem mantidas vivas as meninas. Todo egípcio que encontrasse um menino hebreu recém-nascido deveria lançá-lo no rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo era uma divindade no Egito. O Egito existe por causa do rio Nilo. É o único rio ali da região que passa pela região desértica e que permitia a vida no Egito. Então eles deveriam ser lançados no rio Nilo, os meninos hebreus. Havia aqui, com certeza, alguma conotação religiosa. Seria uma devoção ao rio Nilo e uma defesa do Egito contra o povo estrangeiro. E é neste momento tão difícil para o povo que sobressai um casal. Casal que não é nomeado aqui no capítulo 2 de Êxodo, mas que nós vamos saber lá no capítulo 6, que se trata de Amrão e Joquebede. Amrão era neto de Levi. Aliás, bisneto de Levi. E Joquebede era filha de Levi. Aliás, Amrão era neto de Levi e Joquebede era filha de Levi. Isso a gente sabe a partir de Êxodo capítulo 6, que nos fala aqui a genealogia, e a Bíblia nos fala que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E Coate teve 4 filhos,
Amram, Izar, Hebron e Uziel. Então Amram era filho de Coate, que era filho de Levi. Então ele era neto de Levi. E Joquebede, ela era filha de Levi. Né? Foi uma filha que Levi teve no Egito. Deve ter sido a sua última filha. Né? Quando Joquebede nasceu, ela era filha de Levi. Então, aqui nós vemos que Joquebede era tia de Amram. Amram quer dizer inexperiência. É o significado do nome, segundo o pastor Evandro de Souza Lopes. E Joquebede quer dizer Jeová é glória. Lá em Êxodo 5 e 20, é que nós vemos, aliás, 6 e 20, é que nós vemos que Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E Amram viveu 137 anos. Então, este casal, mesmo num momento tão difícil, eles se casam e resolvem ter filhos. Resolvem participar do projeto de Deus de multiplicação do povo de Israel. Não temem a situação política adversa. Não temem a ameaça de Faraó. Que bom seria que os casais cristãos não entrassem na mentalidade anticristã do controle da natalidade, de não ter filhos, e cumprissem a ordem de Deus. Nós somos o povo de Deus, irmãos, e mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não deixemos de ter filhos, não deixemos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Não caiamos na mentalidade egoísta, individualista e materialista e, sobretudo, anticristã do mundo dos nossos dias. Este casal casa-se, eles têm o primeiro filho, que é Arão, tem a segunda filha, que é Miriam, e justamente quando o Faraó manda matar as crianças os do sexo masculino, eles, cumprindo a ordem de Deus, a multiplicação, têm um menino. E eles veem que este menino era formoso, era muito bonito. E isto foi considerado para eles um sinal de Deus. E eles então escondem esta criança. Eles não acatam a ordem de Faraó. Eles não deixam de vigiar. Eles não deixam de ter cuidado. Mas, pelo contrário, eles escondem esta criança. Elas veem nesta criança que ela é formosa. E veem nesta formosura um sinal de Deus para eles. Lembrem, Levi teve um filho, esta filha Joquebede no Egito, e lhe deu o nome de Joquebede, que quer dizer Jeová é glória. E eles agora têm esta atitude. A tradição judaica, e Flávio Josefo, o grande historiador judeu, escreve no livro Antiguidades Judaicas, lá no livro 2, no capítulo 5, algo que não está na Bíblia, mas a tradição judaica diz que Amram, quando viu que sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edito que ia exterminar inteiramente a sua nação. Recorreu a Deus, rogou-lhe que tivesse compaixão de um povo que sempre o tinha adorado e que fizesse cessar a perseguição que o ameaçava de ruína total. Deus, tocado por essa oração, apareceu-lhe em sonho e lhe disse que esperasse, que ele se lembrasse de sua piedade e da de seus antepassados, que os recompensaria como os tinha recompensado a eles, que era por aquela consideração que os tinha feito multiplicar-se. E quando Abraão tinha ido sozinho da Mesopotâmia à terra de Canaã, ele o tinha acumulado de bens e tornado a sua mulher fecunda. E por causa disso, então, diz aqui, que no sonho Deus teria dito que o filho de que estava grávida era um menino
de que os egípcios temiam tanto o nascimento e que por isso faziam morrer por causa dele todos os israelitas, mas que ele viria felizmente ao mundo. Então, segundo a tradição judaica, Faraó teria sido alertado pelos magos do Egito de que estava para nascer um menino que iria libertar o povo de Israel. E aí Faraó teria dado essa ordem para matar as crianças, primeiro as parteiras, depois a todo o povo. Isso também é a tradição judaica que diz, está aqui em Flávio Joséfo. E Amrão teria suplicado a Deus, e Deus lhe teria respondido que Deus não iria perder de vista as suas promessas. Isto a Bíblia não diz, mas a tradição diz, e faz sentido. Faz sentido por quê? Porque, como nós dissemos, Moisés colocou o livro do Êxodo sob a perspectiva da promessa, lembrando os patriarcas. E a promessa de Deus a Abraão é que na quarta geração o povo voltaria. E a quarta geração já estava para nascer. Jacó foi para o Egito, na primeira geração que foi para o Egito. A segunda geração que foi para o Egito era Levi. Levi, Coate, Amram, estava na quarta geração. Ou, não contando Jacó, nós temos a quarta geração que está no Egito. Levi, Coate, Amram e os filhos de Amram. Entre eles, Moisés. Então era o momento da promessa de Deus. E Amrão, então, e Joquebede escondem esta criança. E quando estavam com 3 meses e não podiam mais escondê-la, a Bíblia diz que então eles prepararam uma arca de juntos, betumaram aquela arca para que a água não entrasse e colocaram a criança nos juncos à borda do rio. Isso é muito importante, é o que você encontra lá, capítulo 2, versículo 3. Eles não colocaram o cestinho no rio para que o rio levasse a criança. Não, isso seria praticamente jogar a criança no rio, que era a ordem de Faraó. Eles colocaram a criança nos juncos. O junco é uma plantação que tinha muito no Egito. E eles colocaram ali, estrategicamente, num lugar em que eles sabiam que a princesa, a filha de Faraó, ia se banhar. Porque a família real costumava se banhar no rio Nilo. Então ele foi colocado ali nos juncos. Eles não confiaram no Nilo. Eles confiaram em Deus. Lembre-se que o Nilo era uma divindade. Então, ensine o seu aluno e não ensine que colocou no rio. E não, eles colocaram nos juncos. Estrategicamente. E a filha de Faraó chegou para se banhar, como eles pensavam. A Miriam estava ali olhando. E ela viu a criança chorar. E logo viu que se tratava de uma das crianças dos hebreus e resolveu adotar esta criança. Prova de que a ordem de Faraó causou repugnância no meio do povo. Nem a sua filha estava de acordo com aquela ordem. E é por isso que saíram do Egito 600 mil varões. Porque se a ordem tivesse sido cumprida, só teria Moisés de homem no meio de toda aquela sua geração. A ordem não foi bem aceita, tanto que Faraó quis fazer primeiro velado. Como não deu certo velado, ele tornou a ordem pública, mas é uma ordem que não foi obedecida por todos. E então Miriam se aproxima da filha de Faraó e oferece a sua própria mãe para criar aquela criança. E a filha de Faraó aceita a oferta de Miriam, e aí Moisés volta para os braços da sua mãe, e ainda recebendo a sua mãe salário para cuidar daquela criança. Irmãos, aqui nós vemos como Deus muda as circunstâncias. Quando nós cremos em Deus, quando nós não olhamos para as circunstâncias, quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, Deus sempre atua e nos faz mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Joquebede queria apenas a vida do seu filho. E ela conseguiu o seu filho de volta e um salário da princesa, toda a proteção da família real egípcia
para criar o seu filho. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui é a importância da educação na primeira infância. Deus tinha um plano na vida de Moisés, mas para que este plano se efetivasse, Moisés tinha que ser ensinado na palavra de Deus, nos costumes dos hebreus, na devoção a Deus, na tenra idade. É o que diz Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se esquecerá dele. Pais, é na tenra idade que nós temos de ensinar o filho na palavra de Deus. Ensiná-lo a adorar a Deus, a temer a Deus. Muitos acham que é só quando a criança tiver 4, 5, 6 anos. Não, irmãos. Você tem que ensinar. Recentemente, numa reunião de obreiros, foi dito a respeito de não me lembro qual pastor agora, mas um dos passos patriarcas das Assembleias de Deus. E esse irmão dizia que uma irmã chegou e disse para este pastor: irmão, quando eu devo começar a ensinar meu filho? E ele diz: quantos anos tem o seu filho? Ela diz: vai fazer 1 ano de idade. Ele diz: você já perdeu quase 1 ano. Irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, na tenra idade, para que eles criem raízes profundas e não venham a se perder. E nós vemos neste episódio o cuidado que Deus teve para que Joquebede ensinasse esta criança na tenra idade a palavra de Deus. Moisés somente foi o grande líder de Israel, porque foi ensinado pela sua mãe na tenra idade. Quando chegou o fim da primeira infância, Moisés então recebeu o nome de Moisés, que é um nome egípcio, que quer dizer tirado das águas, e ele foi morar no palácio de Faraó, porque ele foi adotado e ele passou a ser neto de Faraó, filho da filha de Faraó. E aí, como nos diz Estevão, lá naquele seu grande discurso, em Atos capítulo 7, no versículo 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Deus começa então a preparação desta criança. A primeira preparação deste homem que ele havia escolhido foi a criação entre os hebreus. A formação da primeira infância entre os hebreus. Depois, então, ele é levado para o palácio de Faraó. E ali ele é instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele foi preparado para ser um faraó. Ele era o filho da filha de Faraó. Então ele foi preparado para ser faraó. Diz Joséfo, segundo a tradição judaica, que ele foi um grande general. Ele chegou a vencer batalhas no Egito. Ele chegou a ser um herói militar no Egito. E teria apenas se negado a aprender a magia egípcia, a se tornar um sacerdote egípcio. Deus precisava que Moisés tivesse toda a formação egípcia, porque ele haveria de liderar um povo. Ele precisava conhecer a arte militar, ele precisava conhecer a ciência, e ele conheceu o que tinha de bom e de melhor no mundo naquele tempo. Até hoje, os historiadores e os arqueólogos ficam assim de boca aberta com a capacidade que tinham os egípcios em várias áreas da ciência. Medicina, engenharia, arquitetura, enfim, em várias áreas, geografia, enfim, todas as áreas da ciência. Deus fez com que Moisés fosse formado no melhor que havia no mundo naquela época. Era um investimento que Deus havia feito. Mas a verdade é que todo este conhecimento do Egito, toda esta cultura, todos os privilégios sociais que Moisés gozava,
não conseguiram tirar do coração de Moisés o amor pelo seu povo, o amor a Deus. Não conseguiu tirar de Moisés as promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés despertou para a sua chamada. Ele certamente já tinha sido orientado por sua mãe, por seu pai, a respeito de que ele era escolhido por Deus, que havia algo de especial na sua vida. E quando ele se formou no Egito, por mais que ele tenha privilégios, por mais que ele tenha alcançado conhecimento, honra e poder, Moisés tinha aquela chama no seu coração. E isto Estevão, neste discurso, e que não nos esqueçamos que o seu rosto brilhou como o de um anjo, portanto estava cheio do Espírito Santo, como o próprio texto diz, ele diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Então Estevão deixa bem claro aqui, revelando isto a nós, que Moisés tinha consciência da sua chamada. Mas ainda não era o momento. Moisés, nesta luta interna, ele resolve assumir o chamado de Deus. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina, lá no capítulo 11, no versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele toma para si a promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele toma para si a promessa que lhe foi certamente ensinada pelos seus pais. E ele entende que é ele quem iria libertar o povo de Israel. E ele vai ao encontro do povo. E quando ele vai ao encontro do povo, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E ele não suporta ver aquilo. E ele acaba matando o egípcio. Para um soldado, para um general como Moisés, isto era pouco. Ele diz, sou eu quem tenho que libertar o povo. Ele vai visitar o povo, talvez até quando ele toma essa decisão de se recusar a ser chamado filho da filha de Faraó, quando ele assume a identidade hebreia, ele vai ao encontro do povo e ao ver aquele hebreu sendo maltratado por aquele egípcio, ele mata aquele egípcio, achando que com aquele gesto o povo entenderia que ele era o libertador. Ele tinha consciência da chamada, mas ele ainda não estava preparado para ela. Ele achava que a ciência do Egito, a posição de honra e de poder que ele havia obtido, eram suficientes para libertar o povo. Mas não eram. Moisés não estava preparado. E como disse Estevão, ao matar o egípcio, ele primeiro toma uma atitude insensata. Qual era a atitude? De enterrar o egípcio na areia. Logo o corpo foi descoberto. Logo o seu crime foi descoberto. No dia seguinte, ele saiu novamente, achando que estava começando o seu trabalho de libertação. E ele encontrou dois hebreus que brigavam entre si. E ele então quis julgar, quis ser juiz entre eles. Mas os hebreus recusaram a intermediação de Moisés. E ainda o acusaram de ter matado o egípcio. E então Moisés se viu descoberto
no seu crime. Faraó, ao saber desta atitude de Moisés e da intenção de Moisés de liderar uma revolta, começa a persegui-lo. O povo de Israel não entende que Moisés iria libertá-lo e não o aceita sem o apoio de Israel, sem o apoio de Faraó e ameaçado de morte por Faraó. Moisés tem que fugir do Egito. Não era ainda o momento para que Moisés libertasse o povo. Moisés já tinha aprendido a palavra de Deus com seus pais, já tinha aprendido toda a ciência do Egito, já tinha recusado ser filho da filha de Faraó, já tinha assumido a identidade hebraica, mas ainda não estava preparado para liderar o povo. Para liderar o povo não bastava que ele fosse cientista, que ele fosse general, havia necessidade que ele aprendesse a ser pastor. Ele se precipita, ele mata um egípcio, ele tenta com o seu próprio braço libertar o povo. E como diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus não queria que Moisés ficasse na maldição. Deus queria abençoá-lo e usá-lo para livrar o povo. Mas ele confiava em si. Ele não queria mais ser filho da filha de Faraó. Mas ele queria ser o general egípcio que iria libertar o seu povo. Não era isso que Deus queria. E por isso Moisés, sem alternativa, acabou fugindo, indo para Midian. Isso mostra a rota que ele tomou, a rota mais difícil para ir para Midian. E chegando a Midian, no deserto, ele continuava o mesmo Moisés, violento, confiante em si. Ele vê um grupo de mulheres vindo para abeberar o rebanho, e um grupo de pastores que chega e afugenta aquelas mulheres. Indignado com aquela injustiça, ele vai, ataca aqueles pastores, vence os pastores, e aquelas moças podem dar de beber para o seu rebanho. Eram as filhas de Reuel, ou Jetro, ou Obabe, é o mesmo, são 3 nomes para a mesma pessoa. E aquelas moças chegam até a casa do seu pai e contam a história. E então aquele homem que era um sacerdote chama e diz: cadê aquele moço? Ele fez bem para vocês, traz aqui. E aí elas trouxeram Moisés. Moisés estava cheio de Egito. Tanto é verdade que aquelas moças dizem um egípcio, porque os seus trajes, o seu falar, o seu costume, a sua maneira de agir era do Egito. Mas ele tinha que tirar o Egito dele. O conhecimento que ele tinha tido no Egito lhe era bom e necessário, mas ele ainda estava misturado com o Egito. Ele só tinha se recusado ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele achava que o que o Egito lhe havia dado era suficiente para libertar o povo de Israel. E então Moisés vai, consente em morar com Jetro, e totalmente fora da direção de Deus, casa-se com Zípora, a filha de Jetro. Começava uma nova fase na vida de Moisés. Quando Moisés fugiu, ele chegou à conclusão de que estava tudo perdido. Ele queria libertar o povo, havia fracassado. O povo não o havia entendido. Ele não tinha mais finalidade na vida. Ele achava que tinha perdido a chance de libertar o povo de Israel. Como ele estava enganado. Tanto ele quanto Israel precisavam ser preparados para a libertação. E como isto se deu, é o que vamos ver na nossa próxima aula. Amém.